direção aos céus, com um cajado torto em sua mão. Ele não tinha muito para se olhar, mas ele tinha o assim diz o Senhor para o dia. Ele não gaguejou com aquilo. Ele não titubeou. Ele não disse, agora grande Acabe. Ele se aproximou e disse, nem mesmo uma gota cairá do céu até que eu a chame. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Gálatas 1, verso 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Grande Criador, estamos mais uma vez inclinados diante de Ti, pois o que pode fazer o pó se não inclinar, o que pode fazer o barro diante do oleiro, aqui estamos para que o Senhor possa tomar cada um de nós em Suas mãos e moldar-nos como um vaso de honra, porque o Senhor sabe que tem aqueles vasos de desonra, que desde antes também foi preparado. Ajuda-nos a ser preparado pela palavra, moldado pela palavra, ao ponto de sermos vasos de honra que engrandece o Seu nome, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Fielmente ensinado. Bem, vamos começar aqui com Paulo, como fizemos a leitura. Você sabe que Paulo tinha uma segurança que o que ele pregava era real, era verdade, que ele chegou a dizer, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que já foi pregado, seja anátema.
Então, a segurança dele era essa: se eu chegar a vocês e mudar o evangelho, então que vocês possam dizer que o que eu mudei seja amaldiçoado, seja anátema. Isto é que é anátema, amaldiçoado. Então, isto era a segurança que Paulo tinha do seu evangelho. Isto é a mesma mensagem. Quero falar e usar ainda estas palavras: fielmente ensinado, a mesma mensagem. Paulo, além de apóstolo, conhecemos ele como um profeta, e ele foi também um pastor. Irmão Branham mostra que ele foi pastor na era de Éfeso, por 3 anos. A era de Éfeso, parágrafo 32. Ele mostra isso. Paulo, o fundador da verdadeira fé nesta cidade de Éfeso, foi pastor nela somente por uns 3 anos. É interessante que nós temos aqui 3 pastores que foram pastores de Éfeso. Um saía, outro entrava. Então, Paulo foi o seu pastor ali na era de Éfeso. Agora, continua aqui o capítulo 1 de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1 ao 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. A mensagem de Paulo passava para o bispo, pastor Timóteo, para poder advertir as pessoas para não mudar a doutrina. Isto é, ficar com a mesma mensagem. Porque ele já havia dito: ainda que eu pregasse um outro evangelho, vocês teriam que considerar anátema. Pensamos no irmão Branham. Se o irmão Branham pregasse uma outra mensagem, seria a mesma coisa. Porque irmão Branham foi quem ensinou que cada um que crê tem que dizer somente o que disse o mensageiro. Paulo falou a mesma coisa. Então, se irmão Branham viesse ensinar o Cordeiro está no trono, já não tem jeito mais. Se eles aguardam o irmão Branham, as pessoas deveriam perceber isso. Para Deus fazer um trabalho, ele sempre usou aquele profeta, aquele mensageiro do dia. Quando chega no irmão Branham, não tem mais profetas. Depois do irmão Branham, é conhecido pela mensagem do irmão Branham, que é: a noiva é profeta. Você é conhecido pela mensagem do irmão Branham. Pela Bíblia, a gente conhece, em Apocalipse 22, 17 em diante, que mostra também, no verso 17, que o Espírito e a noiva dizem: vem. Isso quer dizer, o Espírito fala, mas ele tem que ter uma boca para falar. A boca que ele tem para falar é a noiva. Certo? Eu creio que é bom ir deixando assim. Deus sempre tem uma boca para falar. Agora, Deus não mudou de opinião. Diz: bom, agora eu vou usar uma mulher. Certo? É a noiva, então eu vou usar uma mulher. Não pode mudar a mensagem. Você tem que continuar com a mesma mensagem. Mas por que a noiva é profeta? É porque é um ministério profético. É o ministério do irmão Branham, que é um ministério de profeta, sendo reprofetizado, isto é, pregado, porque eu não tenho que ter visão mais.
Eu vou esperar em Deus num sonho, numa visão, para eu poder mostrar alguma coisa para vocês. Eu não preciso mais disso. Porque quem precisa é um profeta. Um profeta espera no sonho, na visão, para poder entregar alguma coisa ao povo. Mas nós, os da noiva, esposa do último dia, nós não temos que esperar, porque não vai vir mais nenhuma profecia para nós, senão aquela que já foi profetizada. Então nós não podemos falar outra coisa senão aquilo que falou William Branham. Mesmo que você não entenda, fala a mesma coisa. Se você não entende Paulo, fale a mesma coisa que Paulo falou. Se não entende Brana, fale a mesma coisa que Brana falou. Se não entende a noiva, a esposa hoje, fale a mesma coisa. Porque não pode mudar. Se alguém muda, seja anátema. Uma mudança é uma maldição, uma mudança da mensagem. Por isso, irmão Brana veio trazendo sempre a mesma mensagem. Aquela mensagem ela é a mesma, ela só aperfeiçoa. Deus dá algo a mais para aperfeiçoar aquela mensagem, mas não tem uma outra doutrina, é a mesma doutrina. Então, se nós temos a doutrina que nós fomos salvos pelo sangue, irmão Brana disse: o primeiro homem Deus salvou pelo sangue, o último ele tem que salvar do mesmo jeito, certo? Então ele salvou o primeiro homem com sangue, e aqui no final ele salva com sangue. E já é o sangue de Jesus Cristo. Você diz: mas o Cordeiro já saiu do trono, mas o sangue já foi vertido faz 2000 anos também, certo? Foi vertido faz 2000 anos, e você e eu, nós somos salvos por este sangue, mediante a fé, pela graça. Sois salvos mediante a fé. Mas aquele sangue vertido, se Deus alguma vez usou para salvar um, ele usa para salvar o último também. Isso é o que o irmão Brana ensina, porque nem Deus pode mudar essas coisas. Ele não pode mudar o que está na palavra dele, senão a palavra não seria perfeita. Se eu dou uma palavra para vocês hoje, amanhã eu digo que não é daquele jeito, então aquela palavra não é perfeita. Por isso Deus deu a sua palavra, e nós estudamos aí, segundo a própria Bíblia, temos 40 escritores, e cada um falou uma coisa no seu dia, e quando for a juntar tudo o que eles disseram, nenhuma palavra contradiz o outro. Por isso esta Bíblia é considerada como o livro dos livros. Até hoje ainda diz que é o livro mais vendido, é a Bíblia Sagrada, porque as pessoas dependem deste livro para saber de onde você veio, quem você é e para onde você vai. Você depende de um livro, e este livro é a Bíblia. A Bíblia vai mostrar para você de onde você veio, quem você é e para onde você vai. Ele é considerado como o livro dos livros, porque não tem um livro com 40 escritores que um não contradiz o outro ali dentro, e a Bíblia não contradiz. Então, por isso é considerado como o livro dos livros, o livro perfeito. Este é o livro de Deus, esta é a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Bom, estamos pensando nisso aqui para poder comentar mais sobre ser fielmente ensinado. E você, para ser fielmente ensinado, você tem que ser leal a alguém. Quando alguém está sendo leal, fiel a te ensinar, então você, como um aprendiz, está sendo também leal e fiel em aprender. É por isso que existe professores, porque eles têm o que ensinar. Agora, eles têm que ter dedicação, fidelidade, lealdade para ensinar. Mas os aprendizes também precisam ter lealdade, fidelidade para aprender. A Bíblia é a mesma coisa.
você vai encontrar Deus ensinando pela Bíblia através de seus profetas. E você tem que saber, a Bíblia diz que Ele é fiel. Então, eu tenho que ser fiel. Ele é fiel e leal a mim. Em tudo que Ele tem prometido, Ele tem cumprido. E eu e você, nós temos que ser fiéis e leais a Ele. Amém? É bom guardar isso, porque uma das coisas principais na vida é ser fiel. Fiel no trabalho, fiel no aprendizado, fiel no casamento, fiel na igreja, fiel no dever cristão. Isto é importante para cada um de nós. E isso não depende de alguém nos subjugar, nos forçar, nos convencer. Nós temos que ser convencidos pelo Espírito Santo, pela palavra. Quando você é convencido pela palavra, então você segue aquela palavra. Amém? Então, esclarecendo sobre a igreja de Éfeso, que teve 3 pastores, Paulo foi o seu primeiro, que ficou 3 anos na igreja, Timóteo foi o segundo, que ficou ali também mais um tempo, que nós temos aqui Paulo dizendo a Timóteo: como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensine outra doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1 ao 3. Agora, na era de Pátimos, a visão de Pátimos, me perdoe, a visão de Pátimos, irmão Brana ensina também no parágrafo 2: você se dará conta que João se identificou entre os cristãos como um irmão na tribulação. Naqueles dias, João já estava um irmão em tribulação. Você pensa bem que se João aponta para os crentes do último dia, para esta noiva, esta esposa do último dia, e ele foi um irmão em tribulação. Isso não quer dizer na grande tribulação. Isso é para mostrar que um cristão, ele não vive uma vida frouxa, ele vive uma vida atribulada. Eu tenho Deus, então eu vivo uma vida sossegada. Sossegado você vive na alma. O descanso que você tem é na alma, não no físico. No físico você tem luta, na mente você tem opressões, porque você é uma pessoa aqui nesta terra, mas a fidelidade está em você para passar pelas tribulações da vida. Amém? Não é a grande tribulação. Estou repetindo porque as pessoas podem não entender e achar que João passou pela grande tribulação. Não, ele era um irmão em tribulação. O que João passou nos dias dele, se fosse para nós fazer hoje, seria uma grande tribulação para nós. João, por testificar da verdade, ele foi até colocado para ser cozido dentro de um caldeirão de azeite. Taparam o caldeirão, meteram fogo, e no final das contas, quando abriram o caldeirão, João estava sossegado lá dentro. Se fala assim, a gente queima até na gordura. Só um pouquinho que espirra, a gente já queima. João, é a história que diz, e eu creio também na história, porque o irmão Brana conta isso. Então, se passou por esse período, é um período tremendo de tribulação. Só que enquanto o fogo aquentava o azeite, havia um refrigério em torno de João, que ele ficou sossegado. Aí quando eles abriram o caldeirão, que viram que o homem estava vivo, ao invés de considerar, esse é um homem de Deus, vamos crer no que ele crê, vamos obedecer o que esse homem prega. Não, esse homem é um feiticeiro. Consideraram ele como um feiticeiro, aí o exilaram na ilha de Pátimos. Foi por onde ele ficou um espaço de tempo, na ilha de Pátimos, exilado por causa da palavra de Deus.
Você lendo o Apocalipse, você encontra isso. Por causa da palavra de Deus, ele foi exilado naquela ilha, onde havia sapos, lagartixas, serpentes, escorpiões, tudo bravios, aquelas coisas más. E ele no meio de tudo aquilo, e tendo visões maiores do que aquilo. Porque se ele estava no meio de serpente, ele teve visão do dragão, do grande dragão, da antiga serpente. E ele estava no meio de serpentes naturais. Contudo, ele estava tendo visões de coisas que aconteceriam durante 7 eras da igreja. Irmãos, é nisso que nós devemos ser agradecidos a Deus, porque coube a nós, da última era do irmão Branham, da era de Laodiceia, da era do 7º anjo, do Filho do Homem, da era da noiva, coube a nós saber todas estas coisas de 2 milênios, quando viveram 2 milênios sem saber dessas coisas. Coube a nós sabermos. Estava tudo escrito no Apocalipse. Mas como é em símbolos, ninguém ficou sabendo daquilo. Aquilo ocorreu, aconteceu, e ninguém soube o que aquilo era. Até que veio o 7º anjo e revelou aquelas coisas. Amém? O 7º anjo revela aquelas coisas de 7 eras da igreja, espaço de 2 milênios, que ninguém nunca soube daquilo. Foram acontecidas. Houve acontecimentos. Só que as pessoas não sabiam que era o Apocalipse. Aí vem nos dias da voz do 7º anjo, então você começa a conhecer essas coisas, porque o 7º anjo tem um ministério para revelar coisas que aconteceram desde o princípio. Então Paulo, sendo o apóstolo, o profeta, o pastor, aí você poderia pegar antes, o perseguidor, que ele começou perseguindo. Irmãos, a vida de Paulo é melhor do que muitas vidas hoje. Paulo começou perseguindo, passou a pastor, a apóstolo, e escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então ele começou perseguindo e saiu abençoado no final. Muitos de nós, muitos dos crentes desta mensagem, começaram bem e no final deles são perseguidores. Era muito melhor a vida de Saulo de Tarso, que começou mal e terminou bem. O problema hoje dos crentes, dos obreiros, dos pastores, dos membros de igreja, é que começaram bem, crendo no profeta, começaram bem, crendo na mensagem da esposa, e estão terminando como Saulo de Tarso. Então, começar bem e terminar mal. Eles começando animados, servindo a Deus, e no final, perseguindo Deus, que é a mensagem da hora. Isso Paulo fez quando ele era Saulo. Então as pessoas têm mudado o seu caráter. As pessoas mudaram. Saulo mudou de Saulo, o perseguidor, para Paulo, o perseguido. Esse povo tem mudado o caráter. Que eles começaram, no início, ser perseguido, e agora o caráter deles é outro, é perseguir. Perseguir o quê? A mesma mensagem que eles abonou. A mesma mensagem. Demônios trabalharam durante o espaço que Roma tem dominado, e dominou na era das trevas, e matou milhões de cristãos. O irmão Branham mostra que o Espírito Santo estava preso nesses rios denominacionais.
mas foi solto na mensagem do entardecer, na mensagem do sétimo anjo. Seu profeta pregando e esclarecendo isso. Agora, a mensagem que foi solta, que é o Espírito Santo, a terceira puxada nos dias do irmão Brana, foi solta pelo profeta. Ultimamente, está sendo presa pelo mesmo espírito de Roma. Roma prendia, perseguia e matava os que não honravam seu ministério. Então hoje eles fazem a mesma coisa. Hoje matam a influência na mensagem do dia. Isto é porque começaram bem e estão terminando mal a sua vida. Pensamos a Deus: Senhor, se eu não estou bem hoje, ajuda-me a terminar bem. Se eu venho do mal, de uma vida ilícita, vulgar, pecaminosa, permita que eu termine numa vida santa, pura e num rapto. É muito melhor do que eu estar aqui, eu vou no rapto, eu sou a esposa, e depois terminar como inimigo da esposa. Isso é muito pior. Então, é bom a gente saber destas coisas. João se identificou para os cristãos que ele era um irmão em tribulação. E todos nós temos que padecer tribulações nesta terra. Todos aqueles, diz Paulo, que vivem piamente em Jesus Cristo, padecerão perseguições. E a perseguição não é aquela lá de fora. Quando chamaram o irmão Brana de Jesus Cristo, ele disse: se fosse um crítico, eu saberia que ele estava criticando de mim. Mas é um irmão. Foi um irmão que chamou ele de Jesus Cristo. O Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Ele era o Senhor Brana. Mas eles disseram: o Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Então aquilo é o que doeu no profeta. Porque eles deram uma coisa ao profeta que não era. Ele não era o Senhor Jesus Cristo. Ainda que o Senhor Jesus Cristo estava nele. Mas eles estavam dando uma coisa para o irmão Brana que o irmão Brana sentiu. Parou até de pregar nesse espaço de tempo. E disse: as almas que perecerem durante esse espaço de tempo, vocês serão culpados por elas. Agora, a gente caminha com a mensagem do irmão Brana e vê as mesmas coisas acontecendo aqui com João, um irmão em tribulação. Quando o aprisionaram, procuraram em vão matá-lo, fervendo em azeite por 24 horas. Não pode cair num pingo de gordura em nós, num pingo de azeite. E ferveram João 24 horas. Então os oficiais, enfurecidos e sem poder, o confinaram a Pátimos como se fora um feiticeiro. Porém, Deus estava com ele. Amém. Irmãos, cada vez que Deus usa, e vamos guardar bem, João é a esposa. João é a esposa. Hoje, a esposa, não as esposas. É a esposa. Deus não é um polígamo que tem mais do que uma esposa. Ele deixou que o homem tivesse uma esposa que fosse extraída dele mesmo, e para que ele, Deus, tivesse uma esposa que fosse extraída dele no Calvário. Ele tem uma esposa. Por isso, a mensagem de Paulo, de Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana é a mesma mensagem. Ela só vem progredindo. Porque é a luz que não poderia ser dada a Paulo, a Irineu, a Martim, a Columba, a Lutero, a Wesley. Deus prometeu: nos dias da voz do sétimo anjo, eu dou essa luz total. Então, é um espaço de tempo que Deus vem trabalhando, dando luz. E a igreja, principalmente hoje, a esposa, o João, vamos mostrar o corpo todo, porque não é o meu corpo que é aborrecido,
é o corpo de vocês todos. É o corpo de todo cristão. Que João apontava naquele dia. Ele apresentou como um irmão em tribulação. Quantos hoje estão vivendo a tribulação do trabalho, a tribulação do lar? É a tribulação familiar, a tribulação do emprego, a tribulação de um salário irrisório, daquilo que não dá para manter uma família. Quantos estão lutando, trabalhando como um irmão em tribulação, em problemas, em doença, em sofrimento? Paulo também disse isso, que ele passou em perigo por vários momentos, perigo na água, perigo no navio, perigo na cidade, perigo entre falsos irmãos. Paulo passou por tudo isso, porque o pior de tudo é o falso irmão. Aquilo é que doía mais em Paulo, eu creio que aquilo é que doía mais em Brana, quando Paulo viu Demas sair, quando Brana viu esses irmãos saírem, não vou citar seus nomes, quando a esposa do dia vê os irmãos saírem, é isso que acontece. Você tem que sofrer por isso, porque essas pessoas, elas vivem num ambiente parecendo que são santas. Não é, Eliezer? Por exemplo, Eliezer, o irmão disse, quem te vê não pensa que você é um capetinha desse. Pastor Vanderlei falou, para quem te vê você falando assim, abrindo um culto, não sabe que você é um capetinha desse. Porque é um que alegra todo mundo, que conversa, que mexe, né? E não adianta querer acompanhá-lo, você tem que ser o que você é. Tem que ser o que você é. Eu nem tento acompanhá-lo, eu sou o que sou. Mas isso faz bem para nós notarmos que muitas vezes as pessoas podem pensar mal de nós, mas nós ainda vamos continuar. Elias, pede a Deus para não ser o capetinha, né? Pedir a Deus para não ser, porque muitas vezes a gente até aparenta um capetinha e não é, e a gente aparenta um anjo e é um capetinha, não é assim? Muitas vezes nós somos assim. Aí você olha em mim, Osmar, eu sempre digo isso, não adianta quem vive fora, olha, talvez tenha até medo de chegar perto de mim. E meus filhos me tratam de qualquer jeito. Não é assim? Seus filhos também não são assim? Por quê? Porque são muito conhecidos, muito próximos. Isso é o que acontece no ministério também. No ministério, quando você não conhece um ou outro, mas nós todos somos anjinhos. Aí depois que conhece nós, aí vai, esse é o capetinha. Certo? Hoje eu creio que eu, pregando o que eu estou pregando para vocês, eu que era um homem de Deus, um anjinho, para alguns hoje eu sou um capetinha. Mas eu vou continuar sendo aquilo que eu sou. Vou continuar pregando isso que prego, porque este é o meu dever, explicar essas coisas e mostrar que cada um de nós temos um tempo para expor nossa natureza. Judas levou 3 anos. Caim, quem sabe, mais anos. Foi crescendo juntamente com Abel. Abel nem sabia que ele tinha um irmão que ia dar uma paulada na cabeça dele. E você sabe qual irmão vai te dar uma paulada na cabeça? Qual irmão vai te perseguir? Você não sabe. Então, você faz como Abel e anda com todos os irmãos. Mas tem que estar entendendo que tem uma hora que a pessoa vai manifestar aquela natureza ruim que está nela. Natureza de perseguir, de matar,
de destruir. E isso de matar, eu não estou falando de dar tiro nos outros, enfiar a faca nos outros, não. Irmão Brana fala disso, e a Bíblia diz: aquele que odeia um irmão já o matou. Só de odiar. Agora, você não pode crer na mensagem que eu prego e depois não crer em mim. Porque eu e a mensagem que eu prego é uma só. Eu sou um repetidor da mensagem do irmão Brana. O que eu quero é que vocês, como igrejas, vocês como pastores, como obreiros, também sejam os repetidores da mesma mensagem. Não repita ela diferente. Se o irmão Brana ensinou que Deus não fala por um grupo de homens, pregue isso. Não tente formar um grupo de homens para poder dizer que Deus está numa noiva grupo. Deveriam entender, a noiva de Cristo, ela é uma. Isto quer dizer, pode ter muitos membros, mas fala a mesma coisa. Tem o mesmo espírito. Isso é o que deve acontecer na igreja. Quando você ouve uma mensagem, todos devem crer igual. Se você não crê igual, é tão triste que um dia eu tenho que te perder. Porque você não crê igual. Isto acaba acontecendo porque você não crê naquilo. De quantos lugares nós viemos? Viemos Assembleia, Cruzada, primeira e segunda etapa, agora na terceira, da terceira divide-se a terceira etapa e formamos os nossos grupos. O que está acontecendo? Não é o mesmo espírito que trabalha para poder maltratar, dividir. Se estivesse falando a mesma coisa que Paulo falou, Timóteo falou a mesma coisa, Tito falou a mesma coisa. Então Paulo pastoreou Éfeso por 3 anos, Timóteo foi lá e pastoreou mais um pouco. Agora aqui nós temos João, também foi lá e pastoreou aquela igreja. Então os oficiais enfurecidos e sem poder o confinaram a Pátimos, como se for um feiticeiro, porém Deus estava com ele e lhe foi permitido deixar a ilha e voltar a Éfeso, onde de novo continuou como pastor até o tempo da sua morte. Ele faz um bom trabalho. Olha, foi considerado, era um santo, mas como o azeite não queimou, então é feiticeiro. Vai para a ilha de Pátimos. Visões tremendas o homem teve na ilha de Pátimos, ao ponto que um crítico chegou a dizer: João estava com a barriga cheia de pimenta. É que João tinha revelação, João tinha visões, Deus dava para ele, mas as pessoas não tinham entendimento para aquilo. Até que veio William Branham para poder posicionar todas estas coisas para nós. Hoje a gente prega isso com descanso. Amém? Com descanso. Eu tenho mais alguma coisa aqui. Vocês devem ter um tempinho aqui, porque acho que eu que fico de pé devo cansar mais que vocês. E se você chega a cochilar, fica de pé. Vai para o canto da parede e fica de pé. Toma uma água, certo? Porque aqui eu tenho que ficar de pé para poder te mostrar essas coisas. Fielmente ensinado, lealmente ensinado. Me diga que eu tenho te ensinado a coisa errada. Onde você encontra que eu tenho ensinado a coisa errada? Se eu digo que Deus trabalha com uma só pessoa, quem disse isso? Foi Branham. Quantos anos? 50 anos atrás, gente. Quase 50 anos atrás. Eu deveria pensar nisso. E o irmão Branham disse: eu não estarei numa outra geração. Deus levantará um homem na outra geração. Então, eu espero que quando Deus levantar esse homem nessa outra geração, que não é a geração do irmão Branham, que a geração do irmão Branham terminou em 65. Foi ali que terminou a geração do irmão Branham, em 65.
Aí ele diz, não estarei na outra geração. Deus levantará um homem. E quando Deus levantar esse homem, nessa outra geração, que é a nossa geração, quando Deus fizer isso, que todos nós sejamos capazes de ser fielmente ensinados. Não querer ensinar, fielmente ensinados. Eu tenho mais coisa aqui que eu quero ler para você, que já li, mas eu quero repetir aqui para vocês. Tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, 237. É simples isso daqui. E vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. Não é o que Ernie Baxter quis ensinar. Ele era pastor, queria ensinar o profeta o que fazer. Gordon Lindsay queria ensinar o profeta o que fazer. O irmão Branham já estava aqui. E vocês, pastores, nunca... Eu acho que esses homens, quando escutavam, se chegava a escutar uma mensagem dessa do irmão Branham, que é isso, irmão Branham? Você tem que aprender conosco. Nós somos os que formamos, o que estudamos. Não. E vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. Eu quero trazer isso para o presente. Eu quero que vocês me respondam. A esposa é profeta ou não? É? Vocês não podem ficar quietinho agora. Ela é profeta? Amém? Bom, se ela é profeta, vocês, pastores, nunca tente ensinar esta esposa o que fazer. Pastores da mensagem, grupos, orientadores locais, nunca tente ensinar a esposa o que fazer. Porque ela tem o assim diz o Senhor e não o assim diz o pastor. Ela tem o assim diz o Senhor. Os membros muitas vezes têm assim disse o meu pastor. Mas a esposa tem assim diz o Senhor. Pérgamo, parágrafo 56 a 58. Isso daí é mensagem do profeta. Vocês creem na mensagem do profeta ou vocês querem dividir? São espíritos divisores. Tem que se entender isso. Eu peço, meu Deus, não deixa eu falar mais dessas coisas. Mas rodou uma mensagem hoje cedo, já está mexendo com tudo. Mensagem de 10 anos atrás. Vocês têm que ver que é o Espírito de Deus que trabalha sempre do mesmo jeito, na mesma mensagem. E vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. E eles estão aí querendo dizer. Diga lá, não quero falar, diga à esposa lá o que fazer. Diga, o Osmar está tomando um caminho errado, diga a ele o que fazer. Vocês, pastores, não tem que dizer à esposa o que fazer. E vocês, evangelistas, dizer a um pastor o que fazer. Por que o irmão Branham não falou diferente? E vocês, pastores, dizer a um evangelista. Porque a maioria dos evangelistas, eles sempre ficam no ministério. Eles têm um ministério dentro de um outro ministério. É respeitado esse ministério. Dentro de um outro ministério. Muitas vezes ele não tem um ministério à parte. Que ele diz assim, eu sou evangelista, mas eu não tenho pastor. Eu nunca vi. Ele é um evangelista, mas sempre ele está na igreja com um pastor, ajudando a evangelizar. É um ministério que está tudo dentro do quíntuplo de Efésios. É para trabalhar juntos, de conformidade. É o que o irmão Branham ensinou. Você tem o profeta, o apóstolo em primeiro lugar, o profeta. E logo vem evangelistas, pastores e mestres, que são doutores. Todos eles fazendo uma coisa só, pregando a mesma mensagem. Até o ano 2000, nós pregamos a mesma mensagem.
Diga que não. A mesma mensagem. Deus deu esta mensagem ao irmão Brana. Irmão Brana foi embora e a mensagem ficou aí. Ao léu. O povo, os pastores, com os livros na mão, e nunca pôde ver como ensinar aquilo corretamente. Deus teve que levantar pastor Joaquim Gonçalves Silva, em Goiânia, Goiás, para poder ver alguma coisa e ensinar para nós que Deus é um, que há um profeta, que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Uma boa mensagem. Isto é o primeiro passo, é o leite que você tem que tomar para depois poder comer manjar. Não se podia dar o que temos hoje antes de termos o período de tomar nosso leitinho não falsificado. Tomamos o nosso leite sobre unidade, batismo em nome de Jesus Cristo. Deus mandou um profeta. Isso é o leite. Agora o cordeiro saiu do trono, isso é manjar, feijoada. Já não é para qualquer um, não é para o bebê. Deus falou para o irmão Brana, não tente ensinar essas coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Agora seria a mesma coisa, não tente ensinar, terceira etapa, essas coisas sobrenaturais. Cordeiro saiu do trono, a mensagem de um só homem. Não tente ensinar aos bebês pentecostais, dentro da mensagem, que eles estão influenciados só pelo trabalho de cura divina. Por falar nisso, deixa eu ler isso aqui também. Eu creio em cura divina, por que não? Talvez o maior testemunho da cura divina sou eu. Quem está aqui falando, e que foi curado, já faz 34 anos. Era para ter morrido naquele tempo, e estou aí dando trabalho para os outros ainda até hoje. Mas no princípio não foi assim. Irmão Brana fala para Osborne, que já partiu agora em fevereiro. Parágrafo 7. Mas no princípio não foi assim. Eu disse, irmão Osborne, você é um jovem promissor. Um homem de trabalho. Um homem que vai dar uma prosperidade ao evangelho. Eu disse, se isto continuar, será como qualquer outro reavivamento ou avivamento. Se isso continuar do jeito que você está levando, vai ser como qualquer um outro reavivamento. Isto acontecerá a um companheiro, me perdoe, isso acontecerá e um companheiro não acha que tem um ministério, a não ser que ele tenha um culto de cura. Então, irmão Brando já está mostrando para Osborne que era um pregador de cura divina, e que irmão Brando também era. Você não pode pensar desse jeito, porque senão chega uma hora que um pregador vai pregar e ele nem crê que ele é um pregador, porque ele não tem uma mensagem de cura divina. Ele tem que fazer um culto de cura para provar isso aqui, ó. A não ser que ele tenha um culto de cura para provar e que ele crê. Estamos vivendo esse tempo. As pessoas estão olhando para o momento pentecostal que houve lá atrás e elas estão querendo ter aquele mesmo ministério, quando Deus te deu uma coisa maior. Você tem que prosperar, filho, você tem que tomar tudo e juntar, como nós pregamos ontem, você tem que juntar, agregar essas coisas, adicionar essas coisas mais, não ficar parado só na cura divina, mas adicionar mais, não ficar parado só na imposição de mãos, que é maravilhoso, na unção do azeite, que é maravilhoso, mas não ficar parado nisto. Quando Deus já te deu coisa maior, você quer a menor. Depois disso, Deus traz uma mensagem para você ser curado pela palavra. Mas aí a pessoa não quer, ela quer um toque, ela quer uma unção. Tudo isso é agradável, mas você deveria ver Deus prosperando. A mensagem que prospera é essa. Manda uma palavra e o meu criado sarará. Isto é maior do que impor mãos. Impor mãos é toque. Eu creio nisso. Marcos 16 não perdeu o poder, não. Eu creio, só que Deus deu uma fé maior para nós, ensinada pelo irmão Brana.
Não apenas de pôr as mãos, eu creio nisso. Não apenas de unção com óleo, como Timóteo diz, chama os presbíteros da igreja e ele unge com óleo e a oração da fé, salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É maravilhoso isso. Mas eu quero que você tenha uma fé maior, a fé gentílica. Manda uma palavra e o meu criado sarará. Adiciona isto à imposição de mãos. Adiciona uma fé desta. Manda uma palavra e o meu criado sarará. Oh, eu não dá tempo nem de ler o que eu peguei assim, que vai aparecendo mais coisas. Eu disse, não pense sobre isto. Eu disse, se Deus te chamou para pregar o evangelho, Ele te chamou para orar pelos enfermos. Você não tem que, eu tenho que fazer um culto de cura para poder provar isso. Não, se Ele te chamou para você pregar o evangelho, você ora pelos enfermos. Não é o que nós temos feito? Ora pelos enfermos, só que eles não estão satisfeitos. Eles querem voltar a coisas anteriores, quando Deus já deu mais coisa. É a mesma coisa, a pessoa está satisfeita com a primeira e segunda etapa, quando Deus teve que dar a terceira para o irmão Brana. Nós ficamos satisfeitos com o que nós recebemos até o ano 2000, quando Deus deu do ano 2000 para cá, essa mensagem que vocês têm. Era simplesmente ser mais sadio de mente, para poder entender isso, sadio espiritual. Porque muitas vezes a pessoa não é sadio da mente, mas entende. O outro é doente espiritual da mente, que é o pior que existe. O irmão Brana chega a dizer que uma pessoa que muitas vezes ela é tomada com um demônio no físico, ela pode receber o Espírito Santo. Porque uma doença é um demônio no físico. Uma dor que você sente é um demônio no físico. Ou você acha que é Jesus Cristo? A dor, a doença, o mal na coluna, o mal no seu coração, na cabeça que você sofre, é um demônio no físico. Isso não atrapalha, o irmão Brana explica isso em demonologia. Que você pode ainda receber o Espírito Santo, porque o demônio está operando no corpo, fazendo você sofrer. João está se identificando, eu, um irmão vosso, nas tribulações. Tem tribulação no corpo, demônio me esbofeteando. Paulo diz, eu orei 3 vezes para que esse demônio saísse. O que eu ouvi de Deus foi, a tua fé basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O irmão Brana mostra isso, que era como esmurrar, que o diabo vinha e esmurrava Paulo. Aí você fica pensando assim, num capeta ali, num demônio, e dando murro na cara de Paulo. Esmurrando, através de dores que você sofre. Paulo sofreu mal nos olhos, nas vistas, ao ponto de dizer assim, com letras grandes vos escrevi. Porque ele estava perdendo a visão, com letras grandes vos escrevi. Agora, por que ele estava perdendo a visão? Porque ele perdeu a visão. Nesse ponto de dizer, com letras grandes vos escrevi, porque ele tinha visto coisas inefáveis, quando ele foi no terceiro céu, que não era bom falar para o homem. Agora você pensa, meu irmão Brana, que foi até na 6ª dimensão. Pensa bem. Agora chega e fala essas coisas para nós. Prega estas coisas para nós. Eu tirei o título dessa mensagem, desse parágrafo, da Era de Esmirna, parágrafo 143. E em cada era temos exatamente o mesmo modelo. É por isto que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região. E depois deste mensageiro, se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Deus usa um mensageiro. Aí depois, outros aprendem com aquele mensageiro. Deus usou a Paulo. Outros aprenderam com Paulo. Deus usou a Irineu, a Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. E nós aprendemos com Brana. O que nós aprendemos aqui agora é superior. Mas o que Brana pregou é a Bíblia.
Só que você tem que saber que é a Bíblia revelada, porque você tem essa Bíblia desse jeito. Se você não tiver a mensagem do William Branham, do sétimo anjo, você tem uma Bíblia fechada. Mas com a mensagem do irmão Branham, você tem uma Bíblia aberta. Ela foi revelada. Aquilo que eu não sabia, passo a saber. Não para minha grandeza, eu passo a saber o que é preciso para a minha vida espiritual. Estou terminando, tenha paciência comigo. Mas naturalmente, todos esses que saem, nem sempre aprendem quando necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Eu quero trazer logo para o momento, esses que saem, nem sempre aprendem que eles têm que falar só o que a noiva ensinou para eles. Só o que a noiva ensinou para eles. Eles não aprendem, eles querem que a esposa aprenda com eles. Não, ela é profeta, ela tem o assim diz o Senhor. Ela não aprendeu com vocês, ela ensinou nós todos. É o que fez a esposa, nos ensinou. A esposa de Cristo, hoje, ela tem o assim diz o Senhor, está ensinando. E nós estamos aprendendo. Não estamos tentando corrigir a esposa, porque ela tem o assim diz o Senhor. Não estamos corrigindo profeta, que quando você quer corrigir o ministério da hora da esposa, você está querendo dizer para o profeta, olha, não faça assim, me escuta. E vocês, pastores, nunca deviam dizer isto. É o que diz o irmão Branham. Acho que estão querendo salvar o fulano. Vocês estão se perdendo e querendo atrapalhar a fé dos outros. É isso que fazem. Lembre-se, Paulo advertiu o povo a dizer somente o que ele dissera. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, tiram a colar, e logo a mensagem não é mais pura. Me diga onde é que nós temos acrescentado. Ele diz a mensagem de um só homem. Quem foi que pregou essa mensagem? É eu ou o Branham que pregou? Foi eu que preguei? Ou foi o William Branham que diz, quem dizeis ser este 129? Eles não gostam, não querem ouvir a mensagem de um só homem. Eu sei, eu posso voltar lá atrás, a mensagem de William Branham. E quem te diz que essa mensagem hoje não é de William Branham? A mensagem da esposa, ela repete o que o William Branham profetizou. Por isso que ela está repetindo a pregação. E nós deveríamos, pelo menos, ser capazes de ser dominados, ensinados, mas queremos ensinar. Tem que ser fielmente ensinados. Eles não são fielmente ensinados. Eles querem ensinar. Quando precisam serem fielmente ensinados. Lealmente ensinados. Eles acrescentam aqui, tiram a colar, e logo a mensagem não é mais pura. E o reavivamento declina, morre. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz? Porque o Espírito tem somente uma voz, que é a voz de Deus. Paulo admoestou-os a dizer o que ele dissera, assim como Pedro fez. Branham também admoestou a nós falarmos somente o que ele disse. Ele advertiu-os que ele próprio, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Branham não pode mudar uma só palavra do que ele deu por revelação também. Não tem jeito. A revelação, que nem a terceira puxada, é o que foi adicionado entre a primeira, a segunda, adiciona a terceira ali agora. Senão você não tem a coisa completa. Deus é perfeito em 3 e adorado em 7. Você tem que encontrar essa perfeição na mensagem do irmão Branham. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus através de seus mensageiros e depois dizer o que tem sido dado para dizer às igrejas. Encerrando aqui. Homens ordenados para esta era. O arrebatamento, 47. Deus designou a sua palavra a cada era, e cada uma dessas eras tem que se manifestar isso. Agora, eles teriam que saber, porque eles já sabem. Eles já sabem porque eles já até aprenderam. Eu sempre digo, vocês aprenderam com a esposa, que o Cordeiro saiu do trono, que Deus
tem novo nome, é Brana, vocês aprenderam. Mas vocês não aprenderam com a esposa a trair o ministério. Porque ela não trai. Ela tem o assim, diz o Senhor. Mas vocês aprenderam. Coisas que vocês vão ter que continuar pregando. E vocês aqui, no Tabernáculo Brana e Franca, têm que saber disso. Vocês têm aprendido isto, a verdade. Mas vocês não têm aprendido a trair a confiança um do outro. E ele também preordenou homens para essa era, para cumprir essa palavra. Toda vez que ele designou a sua palavra, ele designou um homem para ela. Eu não posso falar muito nisso. Se Deus designa agora a mensagem, a esposa tem um ministério depois de 40 anos que o irmão Brana partiu. Será que a hora que Deus designar um homem para este tempo da esposa, será que nós iríamos aceitar? Me lembro que o irmão Brana pregava. Quando ele designou o tempo de Moisés, ele designou Moisés para ela. Quando ele designou o tempo para o Filho de Deus nascer, ele o designou para isto. Cada era, ele designou seu homem preordenado, como a Bíblia disse. Se ele designou a sétima era, ele designou Brana para a sétima era. Se ele designou a esposa a ter um ministério para poder profetizar outra vez, tem um ministério. Obrigado, Senhor. Ajuda aqueles que precisam ser ajudados, que são eleitos e que não pode ficar enganado, Senhor. Nenhum eleito ficará enganado com aquilo que ouve. Eles examinam e sabem que é verdade. E aquilo que eles sabem que é mentira, o eleito não crê nestas coisas, nem por companheirismo, nem por dar as mãos, mas por temor de Deus. Eleito não persegue eleito. Então, Senhor, ajuda esse povo a receber a mensagem eleita desse último dia, da sua esposa eleita. Que cada um possa aprender e depois sair difundindo essa luz para todo o povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Transpor os umbrais celestes, quando chegar o fim do meu labor, no aconchego do meu lar celeste, esquecerei a luta, a prova, a dor. Presente será linda história de um passado belo, de vitórias aqui. E o meu nome já envelhecido, substituído, ele será ali. Receberei uma pedrinha branca, nela o meu novo nome escrito está. Só em pensar minha alma alegre cantar. Oh, quando eu adentrarei ao lar, o meu presente será linda história de um passado belo, de vitórias aqui.
ele será ali. O meu presente será linda história de um passado belo, de vitórias aqui. E o meu nome já envelhecido, substituído, ele será